negócios. Então, o Max Weber, ele percebia essa relação entre a ética protestante, ou seja, o ethos, o comportamento protestante, e o espírito do capitalismo, porque o espírito do capitalismo é o quê? É o lucro. O espírito do capitalismo é o empreendedorismo. É você poupar aqui para investir ali, certo? Então, ele via essa relação entre a ética protestante, o comportamento dos protestantes e o espírito do capitalismo, que é esse do lucro, do trabalho, do empreendedorismo e do investimento. Logicamente que a obra ela é muito mais profunda do que isso que eu estou falando para vocês, certo? Só que aqui o que eu estou fazendo é justamente um resumo dessa obra, para que vocês entendam melhor essa obra do Max Weber, porque ela vai ser uma obra muito divulgada. Então, talvez seja uma das obras mais divulgadas desse autor. O, o Weber, certo? O Weber, ele falava com muita profundidade sobre esse assunto, porque o Max Weber, como eu falei para você na primeira aula, ele era um historiador, certo? E praticamente toda a obra do Weber, ele sempre faz um resgate histórico daquilo que ele está falando. Então, ele, para escrever essa obra, ele pegou a história dessas religiões, ele fala na obra do catolicismo, do protestantismo, e do protestantismo por várias vertentes, ele não generaliza, ele vai falar dos anabatistas, ele vai falar de uma série de outras religiões, certo? Então ele não fecha o protestantismo em uma coisa só. Só que aí ele vai ver que há algo de comum em todas essas religiões, certo? Em todas essas denominações religiosas do protestantismo. Então, nesse sentido aí, ele vai falar de um comportamento protestante, que é um comportamento mais geral. Mas é interessante que vocês tenham em mente, nessa obra ele fala de uma gama muito grande de religiões, certo? Uma outra obra muito importante do Max Weber é a Política como Vocação. E nessa obra Política como Vocação, o Max Weber ele vai falar sobre as relações de poder na sociedade e sobre os tipos de dominação. Como eu acabei de falar para vocês, o Weber sempre faz um resgate histórico das coisas. Então, o que é que ele vai fazer? Ele, para falar do poder e da dominação, ele vai ver os tipos de dominação que já existiram na história da humanidade. Os tipos que ele vai chamar puros, ou seja, aqueles tipos de dominação que tinham características mais fáceis de se identificar, certo? É claro que muitos outros tipos de dominação, eles existiram e alguns desses que ele cita até coexistiam, ao mesmo tempo coexistiam, certo? Mas ele vai falar de tipos puros de dominação, ou seja, aqueles tipos de dominação que foram mais predominantes na história da humanidade. Uma coisa que é importante também destacar do Weber é o que ele chama de dominação. Dominação para o Weber é o convencimento, certo? O convencimento das pessoas em torno de algo. O que é que isso quer dizer? Na nossa cabeça, no senso comum, dominação tem uma conotação muito forte de uso da força. Assim, fulano de tal é muito dominador. É como se esse fulano ele se impusesse aos outros. Na obra do Weber, na verdade, isso que a gente chama de dominação no cotidiano seria o poder, certo? O poder é que para o Weber ele é exercido mais de forma mais incisiva com o uso da força,
certo? A dominação para o Weber é quase que um fenômeno psicológico. Em que sentido? A dominação para ele ocorre no sentido da obediência. O dominado se sente tão representado pelo dominador ao ponto de reconhecer nele uma autoridade legítima. Então, nos tipos de dominação, o indivíduo ele não sofre coerção por parte do dominador, certo? No tipo de coerção, o dominado, nessa relação de poder, o dominado se reconhece contemplado nas ações do dominador. Então é importantíssimo que a gente entenda isso para que a gente desfaça essa concepção, certo? É que a gente desfaça essa concepção de que dominação, pelo menos quando a gente for falar do Weber, de que dominação seria uma coisa que aconteceria pelo uso da força, pela imposição da força. Então é o seguinte, o Weber vai falar em dominação e aí ele vai dizer que na história, certo, nos períodos em que ele investigou, certo, os períodos que ele investigou, existiram 3 tipos que ele vai chamar de tipos puros de dominação. Então ele vai descrever quais são as características desses tipos de dominação, ele vai mostrar quais são as características desse tipo de dominação, e aí a gente pode identificar essas características em vários modelos de dominação, em vários modelos de relações de poder que a gente conhece na história da humanidade. Inclusive, a gente pode inclusive, citar coisas do nosso cotidiano. A gente vai ver que esses tipos de dominação que o Weber fala, eles de certa forma estão muito presentes no nosso cotidiano ainda. Apesar de existir um modelo de dominação que para o Weber, nos tempos atuais, é o modelo predominante de dominação, que seria a dominação racional, legal racional, e a que é chamado também de dominação burocrática, certo? Então a gente vai ver agora cada um desses tipos de dominação segundo o Max Weber. O primeiro modelo de dominação que o Weber vai identificar é o modelo da dominação carismática. O que é que ele vai dizer sobre a dominação carismática? Ele vai falar que a dominação carismática ela acontece através de uma potencialidade extraordinária do dominador. Ele vai mostrar que a força do carisma, que seria o carisma, seria a capacidade que o indivíduo tem de agregar as pessoas, de mostrar às pessoas que têm capacidades praticamente sobrenaturais, certo? Esse carisma seria mostrar para as pessoas que aquele indivíduo que domina, ele tem capacidades que muitas outras pessoas não têm, ou que a maioria ou a totalidade das pessoas daquele grupo que ele domina não tem essa capacidade. O carisma aqui ele é muito mais do que o carisma que a gente conhece no senso comum. No senso comum, a gente conhece carisma como uma simpatia. Ah, fulano de tal é muito simpático, ele tem carisma, ele consegue agregar. Não é que não seja isso. É isso e muito mais. Ou seja, é como se o indivíduo ele tivesse superpoderes capazes de fazer com que houvesse o convencimento das pessoas para que as pessoas seguissem aquele indivíduo por conta desses superpoderes. Então, para o Max Weber, a dominação carismática seria esse tipo de dominação em que um indivíduo
que aqui nesse caso seria um profeta, seria um herói guerreiro, seria uma pessoa que teria essa capacidade de agregar pessoas e fazer com que essas pessoas o seguissem. Na dominação carismática, o dominado é chamado de seguidor e o dominador é chamado de líder. Então, um líder carismático, ele geralmente arrebata um grupo muito grande de pessoas, certo? Então, na dominação carismática, o dominador ele está o tempo todo provando as suas capacidades quase que sobrenaturais ou mesmo sobrenaturais. Para quê? Para que ele tenha o tempo todo aqueles dominados ali, aquelas pessoas que são lideradas por ele, e tenha em mente que o dominado aqui não é num sentido negativo, é no sentido de liderado, para que ele tenha aquelas pessoas o tempo todo ali do lado dele, caminhando junto com ele. É o caso que acontece com o profeta, por exemplo, caminhando junto com ele, acreditando no que ele fala, defendendo o que ele fala. Então, o que a gente pode verificar é que esse tipo de dominação ele aconteceu em vários períodos. Por exemplo, Jesus Cristo, ele pode ser considerado um líder carismático. Por quê? Porque ele tinha capacidade de envolver as pessoas em torno dele, de fazer com que as pessoas se tornassem discípulas, que as pessoas acabassem caminhando junto com ele, pregando as palavras de Deus, certo? Que Deus desejou, que Deus desejava para a humanidade. Então é o seguinte, e o que é que ele fazia? Ele estava o tempo todo ali provando as suas capacidades. Ele realizava milagres, certo? Ele era uma pessoa que pregava a pobreza material, certo? Ele negava, ele poderia ser um rei, ele poderia vir como um rei, uma pessoa rica, mas ele preferiu vir como uma pessoa pobre, mas dotada de muito conhecimento, de muito saber e de poderes que agregavam a ele muitas pessoas que acabavam o seguindo por conta dessas capacidades que ele estava o tempo todo mostrando. Um outro grande exemplo da história, e que esse é da nossa realidade do Brasil, é o exemplo do Antônio Conselheiro. O Antônio Conselheiro era um líder carismático, porque ele conseguia, num sertão seco, de muita pobreza, de muita fome, caminhar por esse sertão, o sertão da Bahia, carregando consigo milhares e milhares de seguidores que acreditavam no que ele dizia. Segundo ele, o sertão viraria mar, o mar viraria sertão. O que isso quer dizer? Era uma metáfora em que ele dizia: se o sertão ele é seco, ele é pobre, certo? O mar ele simbolizaria a riqueza, a abundância de alimentos, a prosperidade. Então, o que é que ele dizia? Que na terra, uma hora essa situação se reverteria, que o sertão viraria mar, o mar viraria sertão, ou seja, aquelas pessoas que viviam na pobreza, um dia conseguiriam gozar da riqueza, da abundância, certo? E aí o Antônio Conselheiro, ele conseguia provar para essas pessoas o tempo todo os seus poderes, inclusive em batalhas com o exército, eles conseguiam, mesmo com armas muito rudimentares, eles ainda conseguiram uma vitória em batalhas contra o exército, uma força nacional